Caro aluno, mais uma vez estamos aqui para compartilharmos um pouco daquilo que Deus tem nos dado através do conhecimento da sua palavra. E a nossa reflexão agora é doutrina do homem, antropologia. O fundamento e a razão do ser religioso, ou da religião, apoia-se numa revelação vital entre duas pessoas, Deus e o homem. Portanto, para que a teologia seja fiel às suas proporções e significados, devem prender-se não só ao estudo da revelação de Deus, mas também do homem. Podemos dizer que é necessário conhecermos suficiente o homem para não cairmos em erros irreparáveis. Um erro da nossa parte quanto à origem e propósito da existência e do futuro homem dificultará a nossa compreensão no propósito de Deus para com a humanidade como em um todo. Por isso convém que o homem, na sua constituição e na sua posição dentro do propósito de Deus, em geral, também seja estudado. O que é que podemos conhecer sobre isto? Lógico que nós não iremos dissecar o assunto detalhadamente, mas podemos ter uma visão global nesses minutos de reflexão. A origem e criação do homem, a natureza do homem, o homem imagem e semelhança de Deus, o destino do homem, provação e queda. Isto seria um esboço daquilo que a doutrina básica apresenta para nós. A origem do homem. A Bíblia nos apresenta um duplo relato da origem do homem, harmônico entre si. No primeiro capítulo de Gênesis, versículo 26 e 27, e em outros capítulos nós iremos ver isto. A criação do homem foi precedida por um solene conselho divino. Olha o que a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A igreja em geral tem interpretado este verbo façamos no plural, para provar a autenticidade da doutrina da Trindade. Alguns eruditos, porém, são de opinião que esta palavra expressa o plural de majestade. Outra a tornam como plural de comunicação, no qual Deus inclui os anjos em diálogo com ele. Todavia, outros consideram como plural de autoexortação. Tem-se verificado, porém, que estas três últimas afirmações são contrárias àquilo que pensamos e expressamos, e expressam, melhor dizendo, os pensadores, a teologia mais conservadora, que creem que o plural façamos é uma alusão direta à Trindade divina em seu conselho para a formação do homem. Primeiro, a criação de Deus é um ato imediato. A criação do homem é um ato imediato de Deus. Disse Deus: produz a terra relva que dê em semente, árvore frutífera segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre si, de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus.
Isto foi a palavra de Deus ao criar todas as coisas. Parece esta declaração com a que se segue: criou Deus, pois o homem. Qualquer índice de mediação na obra da criação que se acha contida na primeira declaração refere-se à criação dos céus, dos seres marítimos, independente da declaração criação do homem. Isto é, Deus planejou a criação do homem e imediatamente levou a efeito. O homem foi criado segundo um tipo divino. Com respeito aos demais seres, tais como os peixes, aves, bestas dos mares, lemos que Deus os criou segundo a sua espécie. Isto quer dizer que ele possui forma tipicamente própria da sua espécie. O homem não foi assim. Foi criado assim, e muito menos conforme o tipo de criatura inferior. Porque Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim, em todo o relato bíblico, o homem surgiu como um ser que recebeu de Deus cuidados especiais na sua criação, no princípio. Aí vemos os elementos da natureza humana, distingue-se dos demais. Fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. O homem foi criado coroa da criação. O homem é apresentado na Bíblia como a obra-prima de Deus. Criado o homem, a criação estava coroada. Deus, como tal, foi dever e privilégio do homem fazer com que toda a natureza e as demais coisas colocasse debaixo do seu governo. A natureza do homem. O patriarca Jó parece ter sido o primeiro dos homens mencionados na Bíblia. E a interrogação dele é muito interessante. Que é o homem, para que tanto se estime e ponha nele o seu cuidado? A cada manhã o visita e a cada momento o ponha à prova. Depois foi a vez do salmista. O salmista diz: que é o homem, que dele se lembre. Senhor, que é o homem, para que dele tome conhecimento, e o filho do homem, para que o estime. Então, se quisermos conhecer o homem, temos que ir além dos ensinos, a filosofia e as demais ciências humanas. Temos que tomar posse das Escrituras, pois só ela responde satisfatoriamente toda e qualquer indagação ao passado, ao presente e ao futuro do homem. Espírito. Deus criou o espírito, designou o espírito humano. O espírito distingue-se o homem das demais coisas criadas. Por exemplo, os irracionais possuem vida comum, mas não possuem o espírito. A alma é a entidade espiritual incorporada que pode existir dentro do corpo ou fora dele. A alma é o espírito que habita no corpo, ou nele tem estado, como se as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O corpo. Das três entidades que formam o corpo é aquele sobre o qual a Bíblia menos fala.
A Bíblia usa alguns nomes para figurar o corpo do homem: casa, tabernáculo, templo. São estes os termos bíblicos que a Bíblia fala sobre o homem. A glória futura do corpo, a crença na ressurreição do corpo como meio de glorificação é tão antiga quanto a crença em Deus no Antigo Testamento. No livro de Jó, segundo alguns estudiosos, o mais antigo da Bíblia, encontramos o patriarca dizendo que: porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este corpo na minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Então, já havia a crença no futuro do corpo, ou seja, a glória futura do corpo. Ainda na expectativa da ressurreição do corpo, escreveu o apóstolo João: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de ver como ele é. O homem é imagem e semelhança de Deus. Havendo criado todas as coisas de acordo com a sua vontade pelo poder da sua palavra, no sexto dia, Deus forma o homem. O homem, imagem e semelhança, criou. Homem, uma definição. A Bíblia diz: então formou Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas e fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Homem vem do latim homo, palavra, segundo a opinião de alguns filósofos, vem do humus, terra. No hebraico, língua original do Antigo Testamento, Adam, nome dado ao primeiro homem, Adão, é traduzido por aquele que vem de Adamã, da terra. Esta interpretação deve ser aceita principalmente quando analisamos à luz do que Deus disse na frase proferida em virtude da queda do homem: tu és pó e ao pó tornará. O homem é imagem de Deus. O termo imagem relacionado ao homem fala da indelével constituição do homem como ser racional e como ser moralmente responsável pelos seus atos. Isto é o que traduz imagem de Deus. Como imagem de Deus que o homem é, ele ainda se distingue dos irracionais. Como? Pelo poder de pensar em coisas abstratas, pela lei moral que se evidencia no seu comportamento em busca de uma perfeição maior, pela capacidade de fixar um alvo maior a ser alcançado no tempo e na eternidade. Pela natureza religiosa em potencial que existe em cada ser humano, pela consciência, pela multiplicidade das atividades humanas, isto mostra o homem imagem e semelhança. Homem e semelhança de Deus, semelhança natural. Intelectualmente, o homem se parece com Deus porque não só
houve conformidade de estrutura mental, seria impossível a comunicação de um com o outro, e o homem não poderia receber revelação de Deus. Semelhança moral. Esta semelhança consiste nas qualidades morais que fazem parte do caráter do homem. Deus fez o homem reto. Semelhança entre o homem e Deus é sugerida em outros aspectos. Uma semelhança trina, o homem sendo um ser tríplice e Deus sendo um ser trino. Uma semelhança que inclui a imagem pessoal, pois tanto Deus como o homem possuem personalidade. Semelhança envolvendo a existência interminável como a que Deus dotou o homem. O projeto de Deus criou o homem para ele ser eterno. A queda foi a principal razão de o destino do homem ser mudado. Deus criou o homem para viver, destinou o homem para amar o próximo, destinou o homem para dominar a criação, destinou o homem para o louvor a ele. Concluindo, meus queridos, evidentemente o homem, face à sua pecaminosidade, não tem sido capaz de viver na sua plenitude. Esta vocação para a qual Deus o destinou, porém a graça, o propósito e o poder da obra realizada por Jesus na cruz, o homem pode ser restaurado em seu ser, a imagem de Deus, que o futuro fará varão perfeito e perfeitamente consciente e gozando do privilégio que está proposto no plano de Deus no mundo, na eternidade. Então, isto Deus projetou para o homem. A sua queda trouxe consequências, mas ele restaurou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus possa lhe dar a capacidade e a habilidade de pesquisar as propostas apresentadas, que você venha crer, como diz as Escrituras. Muito obrigado. Deus fiel, Deus bom, te louvamos pela tua infinita misericórdia, por ter nos alcançado e proporcionado a cada um de nós o privilégio de podermos compreender que os teus propósitos, acima de tudo, estão para com todo aquele que crê. Obrigado, Jesus. Amém.